Fala turma do curso, aqui é o Horácio Pavilac. Nesse vídeo eu vou ensinar você a criar, a montar um esquema mais artístico. Aqui nesse caso a gente está utilizando milkshakes, mas você pode utilizar para qualquer caso, para qualquer fim. Eu gosto sempre de frisar isso no início do vídeo, porque senão você olha só a thumbnail, às vezes nem chega a clicar, dar play no vídeo e praticar as técnicas, porque diz, mas eu não vou fazer arte para milkshake. Mas você pode pegar essas dicas e adaptar aí para a sua necessidade. Aqui eu quero mostrar, aqui claro, essa foto aqui tá perfeita, tá muito linda, mas nem sempre quando a gente vai fotografar no nosso cliente a gente consegue um cenário, uma composição tão legal para utilizar essa imagem pura no momento da arte. Às vezes é meio feia ali, tá acima de uma mesa ou até mesmo simples, que não ficaria legal utilizar na imagem com aquele fundo original, né, que a gente tirou na imagem. Mas jogando pelo Photoshop, eu vou te mostrar uma das técnicas bem legal de utilizar aí formas, né, padrões, e como que se pode fazer uma composição de texto também muito bonito que chame a atenção e passe a informação de uma maneira bem objetiva. Beleza? Então vamos criar aqui no Photoshop um novo arquivo. Pode dar um Ctrl N ou vir em arquivo novo. Aqui eu vou criar com a largura de 1080 por 1350, que é um tamanho de post vertical no Instagram. Modo de cores RGB, beleza? Posso dar um criar novo documento. Ó, criou aqui no meu segundo monitor, deixa eu trazer para esse aqui e fixar lá em cima. Aí, agora sim. Então, beleza. Vou começar recortando então a imagem do principal ali que a gente vai utilizar, que é esse milkshake de Oreo que tá dando água na boca, vou confessar para vocês. Esse daqui, ó, coisa mais linda. Clicar com o botão direito do mouse em cima, abrir com Adobe Photoshop 2020. Aí, agora sim. Veja, a imagem está em alta resolução. Se eu quisesse, eu já podia vir direto com a ferramenta de seleção rápida, né, para fazer. Só que eu acho que essas bordinhas desfocadas aqui por conta da lente com o diafragma muito aberto, né, ele acaba desfocando e deixou em foco apenas essa parte aqui de cima, ó. Então pode ser que com a ferramenta de seleção rápida ele não faça uma seleção perfeitinha nesses cantos. Então por isso que eu vou optar pela tradicional ferramenta caneta para fazer esse recorte, na opção de marcador, para fazer apenas a seleção aqui do traçado, depois clicar com o botão direito do mouse e criar uma seleção. Se você não sabe utilizar essa ferramenta caneta aqui, eu vou deixar links aqui lá do canal PSI, que eu tenho vários vídeos, inclusive tem um joguinho bem legal que ensina você a treinar e praticar aí. Essa que é uma das melhores ferramentas de seleções no Photoshop. Então confere lá se você não sabe, não tem nenhuma técnica ainda com ela, e depois continua a fazer suas edições. Alisson, mas eu quero fazer com outra ferramenta de seleção, com a ferramenta laço poligonal, por exemplo, é possível? É possível sim. Utilize das suas técnicas, o importante é não ficar parado, não se estagnar porque você não tem um conhecimento sobre determinada função ou ferramenta do Photoshop. Isso vem com a prática, com o tempo de técnica aí, né? E quantas artes que você vai criando, você vai se aprimorando cada vez mais. Então não para, vamos praticando. Se você não tem habilidade com a ferramenta caneta, faz seleção com outra por enquanto e vai em off aí testando a ferramenta caneta antes de colocar nas artes comerciais mesmo que você está utilizando para o seu cliente. A partir do momento que você tiver segurança, não, agora sim eu domino essa ferramenta, daí você começa a utilizar ela para fins profissionais, né? Para os seus clientes mesmo, para melhorar cada vez mais a qualidade de suas artes. Aí, meus amigos, demora para fazer tudo isso de seleção com a caneta? Demora sim, mas a qualidade é indiscutível. Inclusive, se você tem, às vezes, até um pouco de preguiça de utilizar a ferramenta caneta, eu vou deixar um comentário aqui na tela de um senhor que comentou lá no canal do YouTube, mostrando como que eles faziam nas gráficas antigamente para fazer esse recorte, quando nem imaginavam existir o Photoshop. Para você só de imaginar todo aquele processo, meu Deus, quanto tempo que demora, você vai ver que a ferramenta caneta é uma brincadeira perto disso tudo. Nós vivemos numa época privilegiada, nós somos privilegiados de estar vivendo essa época por ter tanta tecnologia a nosso favor.
Então clicando com o botão direito do mouse, criando essa seleção, vou colocar aqui um pixelzinho de radiodifusão, para ele ficar mais suave os cantinhos, as bordas, não ficar tão rígida. Como a imagem é grande, um fica legal. Se fosse menor a imagem, tamanho, a qualidade menor, poderia colocar 0,5, 0,4, 2, 1, enfim, ficaria um pouquinho menos suave. Mas por causa do tamanho ele compensaria, né? Então beleza, feita a seleção, podemos aqui dar um Ctrl C, voltando lá para o nosso documento, e Ctrl V para colar. Veja como que a imagem é grande mesmo. Então, ó, Ctrl T, aparecerão os nozinhos de redimensionamento. Pressiona Alt, clica num cantinho aí e diminui proporcionalmente todo ele aqui, ó. Vamos ver um tamanho que fique legal na nossa imagem. Que eu só vou querer colocar, por exemplo, como se fosse o logotipo da sorveteria, ou enfim, do lugar que estivesse vendendo esse produto aqui em cima, e como se fosse a novidade, sabe? Como se fosse um produto novo que eles estivessem lançando. Acho que aqui mais ou menos fica legal. Qualquer coisa a gente pode diminuir, aumentar, diminuir lá pra frente quando tiver as outras informações. Beleza, eu vou confirmar aqui na minha barra de propriedades. Agora um efeito bem bacana, que eu também pode fazer utilizando a ferramenta caneta, só que agora na opção de forma lá na barra de propriedades, pra gente colocar uma cor de preenchimento. Vou clicar aqui em mais cores e vou pegar uma tonalidade próxima desse marrom que a gente tem aqui na nossa arte já, ó. Só deixar um pouquinho mais claro mesmo. Vamos ver se esse código hexadecimal fica legal. Qualquer coisa a gente muda lá na frente. Mas o que eu tenho agora é o 29, 1F, 1D, que dá essa tonalidade de marrom. Então vou dar um OK e vou fazer algo tipo na diagonal, assim, acho que vai ficar legal. Ou se pode fazer, tanto faz, separado na vertical, na horizontal, na diagonal, como você preferir, não tem uma regra exata. E para você pegar uma diagonal perfeita, você pode clicar aqui, ó, começando a nossa forma, vai até automaticamente criar uma nova camada. Pressiona Shift, ó, que se você mandar lá para cima, ele vai fazer uma diagonal de 45 graus perfeitinha. Daí agora basta fechar aqui embaixo. Beleza, ó, fechar no ponto que a gente iniciou, a gente já tem esse efeito bem maneiro. Se não ficou bem certinho, ó, com espaçamento lá aqui também, pode pegar a ferramenta mover, clica e posiciona aí. Acho que agora está mais ou menos ó, o mesmo espaçamento. Um pouquinho mais para baixo assim. E claro, vamos mandar essa forma embaixo da imagem aqui, ó. Então a gente já tem um efeito bem interessante, né? Outra coisa que a gente pode colocar também é uma textura de padrões. Que eu recomendo que você sempre tenha as versões mais atuais do Photoshop, que você terá esses padrões da web aqui. Dando 2 cliques ao lado aqui dessa forma, vai abrir a janela de estilos de camada. E é aqui ó, em sobreposição de padrão que a gente vai acrescentar. Eu optei por deixar aqui o modo de mesclagem e multiplicação, que ele vai se mesclar com um fundo escuro aqui e vai aparecer ali o meu padrão diagonal que eu apliquei aqui na minha imagem, que tem esses padrões aqui ó, por padrão, os padrões por padrão do Photoshop CC 2020, mas por isso que eu sempre recomendo que você tenha as novas versões, né? Você tem todos esses recursos aqui, ó. Eu escolhi o mais fininho e na diagonal. E eu diminuí a opacidade dele para ficar apenas um risquinho. Ó. Você pode até aproximar o zoom na nossa tela aqui, ó, para verificar. Olha, ele ficou bem fininho e a escala eu deixei maior, porque a escala de 100% ele vai ficar muito, muito fininho. Ó. Então eu deixei ali uns 200% de escala, ele vai aumentar o tamanho desse padrão. Beleza, acho que aqui já ficou bacana. Posso dar um OK. E eu acho que eu posso deixar um pouquinho mais escuro esse fundo aqui, visto que a gente vai acrescentar um texto um pouquinho mais claro, para ele se sobressair, dar um destaque um pouco melhor. Então, novamente pegando aqui a ferramenta de forma, selecionando aqui as minhas formas para abrir lá na barra de propriedades a cor de preenchimento, então clicando sobre ela, mais cores, e vou trazer aqui no seletor de cores um pouquinho mais para baixo, ó, para pegar ele um pouquinho mais escuro. Então a cor que estava e a nova cor. Aí, acho que agora vai ficar bacana. E veja que aqui nessa seleção que a gente fez, de início, esse cantinho aqui não tá legal, tá se sobressaindo, então podemos corrigir isso. Seleciona aqui a camada 1, que é correspondente ao milkshake, inclusive vou dar 2 cliques aqui e renomear milkshake. E a gente pode fazer de várias formas, eu vou até acrescentar uma máscara de camada para não destruir minha imagem caso eu cometa algum erro. Pegar o pincel na cor preta, opa, pera aí ó, inverter aqui do branco para o preto, ué, não está invertendo. Não foi possível completar esse pedido devido a um erro do programa. Ó, o que houve aqui com o Photoshop? Vamos verificar. Nossa, não tá. Estranho, nunca aconteceu comigo isso antes, ó. Não consegui alterar a cor.
seletor de cores. Enfim, ó, turma, erros acontecem no programa, né? Foi um erro do Photoshop isso daqui. Eu vou eliminar, então, essa máscara de camada. Excluir, cliquei, arrastei para a lata de lixo. E vou tentar, então, corrigir aqui com o pincel. Ou a borracha, melhor dizendo. O pincel da borracha, ó, esse ponteirinho do pincel. Ah, tá aí, ó. Beleza, foi uma correção interessante, né? Você veja que ele não foi de maneira tão destrutiva assim, porque tá com fluxo em 30 a minha borracha. Então ele fica um pouquinho bem mais suave. Aí a correção foi boa. E eu não vou cortar mesmo esse erro aqui do vídeo, turma, porque eu quero que vocês vejam que acontece em erro durante a nossa edição e como que a gente pode contornar esses erros, inclusive. Se no seu Photoshop foi de boa aplicar uma máscara, pegar o pincel, a cor preta, manda ver. Aqui eu só tive que corrigir esse errinho de percurso aqui para a gente continuar a nossa aula. E isso pode acontecer com você também durante a sua edição. Agora eu também quero colocar um outro padrão semelhante a esse, só que com uma diagonal invertida lá no fundo. Então eu vou selecionar aqui quadro de plano de fundo, ajustes, padrão. Aqui eu vou escolher esse outro padrão que está na outra diagonal, esse daqui, ó. Ó, vai ficar legal. Então selecionando ele. Beleza, se eu quiser deixar a escala em 200, que nem eu deixei no outro também, posso deixar, mas acho que vai ficar muito. Aqui eu acho que até compensa em deixar um 150. Beleza, vou dar um OK. E vou diminuir a opacidade para também ficar algo suave, não muito forte, que chame tanta atenção. É apenas um detalhe extra, uma texturazinha extra que a gente está colocando aqui na nossa imagem. E caso você queira colocar uma cor nessas linhas aqui bem suave também, é possível dando 2 cliques ao lado aqui, abrindo a janela de estilos de camada. Coloca aqui em sobreposição de cor, muda o modo de mesclagem para cor. Veja que ó, como estava esse rosa, ele já ficou mais rosinha mesmo a minha imagem. Ó, tava assim, ficou mais rosinha, mas aqui eu quero algo mais pro marrom assim, ó. Para fazer, né, menção ao milkshake de Oreo que a gente está colocando aqui. Opa, só que eu selecionei aqui com conta-gotas, OK. E ele não está salvando. Ó, o Photoshop tá bugandão. Turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o meu Photoshop, vou salvar no Ctrl Shift S. O PSD dele, salvamos aqui e vou abrir de novo para ver se ele volta ao normal, porque senão a gente não consegue continuar a nossa aula aqui. Beleza, ó, fechei, então vou abrir novamente, vamos ver se corrige, né? Tomara. Então aqui, ó, 59 segundos atrás, a gente salvou, a nossa aula está aqui, vamos dar continuidade a ela. E eu vou abrir esse outro arquivo que eu fiz em off, para eu ter como base aqui, para a gente ir executando na nossa aula. Show, então vamos tentar mudar aqui a sobreposição de cor, para ver se funciona agora. Ó, mudou. Então, foi algum erro do Photoshop que a gente fechou, abriu, voltou ao normal. Provavelmente agora a máscara de camada, se eu aplicar aqui, pegar o pincel na cor preta, não vai dar o erro. Não deu o erro, exatamente. Então, fecha, abre o Photoshop caso persista qualquer erro aí. E aqui, ó, turma, eu vou acrescentar, então fazer um letreiro lá em cima, um logotipo fictício. Claro, aqui eu vou acrescentar um logotipo que não existe. Eu até baixei lá do freepik.com. Deixa eu abrir aqui o meu Illustrator. Mas aqui, obviamente, você vai colocar o logotipo do seu cliente. Pegar qualquer um deles, ó, dar um Ctrl C, vir até o Photoshop e Ctrl V, colocar como objeto inteligente para ficar aqui o nosso logotipo. Beleza? Eu vou colocar aqui em cima e eu vou colocar um título aqui seguindo o logo, como se, por exemplo, fosse uma novidade esse milkshake aqui lá na sorveteria. Então eu vou utilizar até as mesmas cores, ó, criar uma nova camada, mandar para baixo do logotipo, pegar as mesmas cores desse logotipo, você pode brincar com as mesmas cores do logotipo do seu cliente também, para fazer essa inserção de informações extras na sua arte. Por exemplo, estão criando uma forma lá em retangular, normal, cor de preenchimento, mais cores, vou pegar como se fosse esse verdinho, azulzinho aqui. Tá, maneiro. Eu posso até dar um Ctrl J nessa forma aqui. Pegar a forma de baixo, clico e trago um pouquinho para baixo. E com as setinhas do teclado um pouquinho para a direita. Se eu colocar aqui uma outra cor, ele vai ficar como se fosse até uma sobreposição ali, ó. Uma sombra ali projetada. Então dá um OK, pegando a outra cor ali, que ele é meio que magenta, ó.
ferramenta mover. Com as setinhas do teclado estou posicionando aqui embaixo. Ele ficou numa camada de baixo dessa verdinha. E eu posso pegar esse mesmo tom, é meio que um azul escuro, né? Para escrever aqui em cima o que eu desejo. Que no caso seria, por exemplo, a novidade do milkshake. Chegando lá naquele local. Nossa, tá grandão o texto. Deixa eu até fechar aqui e já diminuir o tamanho de uma maneira mais considerável aqui. Eu vou utilizar a fonte museu também. Estou utilizando bastante ela porque eu estou curtindo. E se encaixa também dentro desse modelo de arte. Eu vou utilizar nesse exemplo aqui a museu e a amarillo. Essas duas fontes aqui para fazer a nossa arte. Então diminuindo, vou deixar tudo em letra maiúscula e vou digitar novidade. Pegar aqui a família de fontes e vou deixar aqui em 70 mesmo. Só que eu vou aumentar o espaçamento. Então nas propriedades da minha fonte, eu vou vir aqui no espaçamento de letras e vou aumentar bastante para preencher aqui. Aumentar até no Ctrl T, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Legal. E ainda mais o espaçamento. Acho que aqui já fica bacana. Ó. A cor não quero esse preto, como eu falei. Eu quero uma cor próxima a esse azul aqui que faz o detalhe do logo mesmo, né? E aqui você pode brincar, novamente lembrando, com as cores do logotipo do seu cliente. Ó, já ficou maneiro. Eu posso pegar todas essas camadas, inclusive, também. Pressionando o Shift, clico na primeira e na última. Eu dou um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. E renomear aqui ó, como cabeçalho ou título. Tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover. E ó, com auxílio das nossas guias inteligentes do Photoshop, vou centralizar no meu documento. O milkshake também está centralizado? Tá, também. E agora a gente vai acrescentar aquele texto principal, que é a nossa estrela principal aqui na nossa arte. Como que a gente pode fazer isso? Vamos primeiro, a gente vai separar em duas camadas. A gente vai repetir o mesmo texto numa camada para cima do milkshake e para baixo. Vamos começar então para baixo. Clicando aqui na camada abaixo e vamos criar uma nova camada para ela se manter aqui embaixo. Pegando a ferramenta de texto e vou digitar aqui em cima, ó, milk. Vou separar as camadas de textos. Eu não vou dando Enter e quebrando para baixo. Então essa daqui fica bom, ok, Enter. Ctrl T, aumentando proporcionalmente. Aqui o espaçamento eu quero, mas não tanto. Então nas propriedades da fonte eu vou diminuir um pouquinho e eu vou deixar aqui no outro formatação dessa fonte. Vou colocar aqui a 900 Italic, ó, que ela é um pouquinho mais gordinha e tem essa inclinação para frente. Ele vai dar uma intensidade melhor aqui para o nosso texto, não vai ficar tão paradão. Ó, acho que posso diminuir ainda mais o espaçamento e aumentar ainda mais o tamanho. Vamos ver. Eu acho que eu cheguei agora num meio termo legal, que eu curti. Trazer um pouquinho mais para baixo aqui que eu vou utilizar esse centro do milkshake para fazer a inserção dos textos. E é aqui que eu falei ó, que a gente poderia pegar uma cor, um marrom mais próximo do milkshake mesmo, ó. Que fica legal, pode ser um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Também vai pegando, capturando cores que o objeto que você está acrescentando, a foto que você colocou, possui. Isso daqui é uma forma bem legal de você combinar as cores. Tá, digamos que aqui ó, tá bom. Vou dar um OK. Vou pegar aqui a ferramenta texto, clicar embaixo e vou digitar Shake agora em letra minúscula, porque eu vou utilizar aquela fonte cursiva, né? Então, clicar aqui em mais fontes, a amarillo. Muito bonita essa fonte. E vou diminuir totalmente aqui o espaçamento entre letras, senão ele vai ficar separado aí na fonte cursiva, ali escrita, não fica legal. Tá, beleza, centralizado, mais ou menos aqui acho que vai ficar bom. Tirar a visibilidade da camada de cima só para ver aqui o espaçamento entre as duas, ó, deixar um pouquinho mais para baixo. Beleza, voltando à visibilidade do milkshake. E aqui embaixo vou escrever de Oreo, que é a novidade. Então, crio mais uma camada, ou eu posso fazer o seguinte, ó, Ctrl Z, voltando para desfazer aquela camada. Ali no milk eu vou utilizar a mesma formatação, então posso dar um Ctrl J aqui, clico e arrasto para baixo. Que eu venho aqui e digito de Oreo. Só que veja que aqui precisaremos diminuir a fonte, porque tem mais informação, né? Sem problemas. Vamos diminuir então. Eu vou diminuir até acho que um pouquinho. Não, o espaçamento eu vou deixar o mesmo, não vai ficar estranho. Diminuir o tamanho da fonte mesmo. Para que eu tenha um posicionamento certinho no início e no fim, você pode dar um Ctrl R, habilitar as réguas do seu Photoshop. Clica e arrasta aqui, ó, no começo e no final. Veja que o meu Photoshop tá bugandão ó, hoje. Deu uma bugada nas réguas aqui no canto também. Vou tirar a visibilidade lá em cima novamente, só para ver aqui o posicionamento.
Aí ficou bom. E agora que a gente vai duplicar todas as camadas de texto e enviar para cima da nossa imagem. Então, ó, seleciona as 3, clica na primeira Shift, clica na última aqui e dá um Ctrl J para duplicar as 3. Clica e arrasta para cima da imagem. Então, a gente vai ter uma outra cópia lá por cima. E agora, aqui em cima, eu vou deixar todas elas em branco. Então, eu venho aqui nas cores, aproveitar que estão selecionadas as 3 e vou dar um OK. Só que eu quero que esse branco pinte apenas quando estiver em cima da imagem. Então, a gente pode utilizar a imagem mesmo aqui para fazer essa seleção e colocar dentro de uma máscara esses textos, criando essa delimitação. Então, pressionando o Ctrl, vou clicar aqui na miniatura da imagem que já está recortada, ele vai fazer essa seleção. E agora, de texto por texto, eu vou colocando uma máscara de camada. Ó, ele vai limitando, então. Ó, criou a máscara de camada de acordo com a imagem logo abaixo. Então, novamente, pressiono o Ctrl, clico na imagem, selecionei aqui o outro texto e aplico a máscara de camada. Faço isso nas 3. Show! Você pode deixar a fonte totalmente sólida, da maneira que você está vendo aqui, ou você pode também dar uma mesclada nela para que mostre os conteúdos que está por baixo, ou seja, a imagem que está aqui por baixo. Uma maneira bem interessante de mesclar, fazendo uma mesclagem de áreas de sombras e luzes, você pode dar 2 cliques aqui, abrindo novamente a janela de estilos de camada, você vem aqui ó, em mesclagem da camada subjacente, ou seja, a camada que está embaixo. Você pode mesclar pegando os tons ó, escuros ou claros da nossa imagem. Ó. Você veja onde está, se a gente puxar aqui os tons escuros, ele vai mesclar na onde está mais escuro na nossa imagem ali embaixo, que é essa parte da direita. Mas pode fazer de uma maneira mais suave, pressionando o Alt, clicando e dividindo essa palheta aqui, ó. Trazendo só uma, você veja que você consegue uma mesclagem mais suave e fica bonito, né? Você pode fazer isso tanto com as áreas escuras quanto com as áreas claras, se você desejar. Faz isso em todos os textos. Nesses aqui de cima, né? Que estão em branco. Ó, já tá bem maneiro a nossa postagem aqui. Eu acho que só ficaria interessante ainda para manter esse alinhamento e tal, acrescentar alguns itens extra, que pode ser até mesmo uma bolachinha de Oreo. Eu separei aqui umas imagens. Opa, não é nessa pasta. Aqui. Deixa eu clicar com o botão direito do mouse e exibir essas aqui. Ó. Clicar com o botão direito do mouse e abrir com o Adobe Photoshop. Beleza, aqui eu vou selecionar rapidamente com a ferramenta de seleção rápida mesmo. Porque eles vão ficar pequenininhas e vai dar quase para ficar imperceptível se tiver algum errinho ali de seleção. Então, seleção rápida é muito simples. Clica e vai arrastando aí para o Photoshop fazer de maneira automática essa seleção para você. Então, a Ctrl C quando tiver feito a seleção, Ctrl V para colar aqui na nossa arte. Eu vou mandar lá para cima de todas. Aí, Ctrl T, clico e diminuo. Vou colocar aqui nesse cantinho, ó, baseado no mesmo alinhamento que a gente tem com o texto aqui embaixo. Vou deixar mais centralizado. E para não ser a mesma bolachinha aqui, eu vou pegar uma outra que esteja em uma outra posição. Ó, pode ser essa que está aqui no lado. Ctrl D para tirar essa primeira seleção. Então, ferramenta de seleção rápida. Vou vir aqui e fazer a outra seleção. Ctrl C, Ctrl V, colei. Ctrl T, nozinhos de redimensionamento, Alt e diminuo na forquilhazinha lá em cima. Obviamente deixa mais ou menos na mesma proporção, no mesmo tamanho ali embaixo. Eu vou eliminar então, em visualizar, apagar guias, para eliminar essas minhas guias aqui. Para centralizar todas essas informações aqui, se ele clica na primeira camada lá em cima, vem aqui até a do Milk, né? A gente não vai mexer na camada do preparação de fundo, lá do background que a gente fez. Tecla V, clica e agora aí centraliza, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Aí, ó, aqui, perfeito. A gente já tinha salvo o PSD, né? Então Ctrl S para salvar. E aqui, caso você queira fazer outros sabores, no caso do milkshake, ou caso você queira fazer também outras peças, você vai fazer de uma roupa, de um objeto, enfim, do que você estiver fazendo para o seu cliente, você pode atualizar esse mesmo template aqui. Uma maneira bem rápida para isso, ó, eu já recortei aqui um outro milkshake para acelerar na nossa aula. Inclusive eu recomendo você assinar bancos de imagens, essas imagens aqui perfeitas, aqui que eu baixei lá no Depósito de Fotos. É um banco de imagens pago, mas que deixa o seu trabalho com uma outra qualidade, né? Aqui ó, milk recortado, que eu separei já recortadinho, beleza? Ele estava aqui, vou fazer a seleção, Ctrl C. Só para mostrar como que você pode atualizar rapidamente tudo isso. Então aqui onde estava o milkshake, eu vou colar no Ctrl V.
mexer aqui no tamanho dele, deixar algo proporcional com o que estava no primeiro. Acho que o título pode vir por baixo, que é para ficar por cima o canudinho, vai ficar bacana. Daqui no caso, eu eliminaria o milkshake de baixo. As cores, obviamente, eu vou alterar para as cores da versão morango, ó. Inclusive os textos eu vou mudar aqui milkshake de Oreo para milkshake morango. Tanto a camada de cima quanto a camada de baixo aqui, ó. De Oreo, 2 cliques aqui na miniatura para eu renomear ali, ó, morango. Reescrever, melhor dizendo, né? Aqui eu acho que posso subir um pouquinho mais, porque vai ficar estranho esse morango aqui embaixo. Então eu posso selecionar a camada de baixo do morango e a camada aqui de cima também. Só vou desabilitar, deslinkar aqui o texto com a máscara de camada, senão a máscara de camada vai subir também e não vai ficar bem preenchido. Ah, inclusive essa máscara de camada ainda vai ter que alterar também, então não vai afetar muito, mas em todo caso, só para mostrar ali o esquema da deslinkagem. Por quê? Porque a máscara de camada tá com o milkshake antigo, ó. Veja, tá por fora. Então a gente pode clicar com o botão direito do mouse e eliminar, ó, excluir essa máscara de camada, que a gente vai fazer outra rapidona. Utilizando agora o outro milkshake, o de morango. Então pressiono Ctrl, clico para fazer a seleção e aquele esquema de vir nas camadas aqui de texto de cima e faz a aplicação da máscara de camada. Faz em todas elas. Pressiono Ctrl na camada, na miniatura de camada do milkshake de morango. E com a camada de texto selecionado, eu aplico uma máscara de camada. E aqui você pode dar 2 cliques e mexer também um pouquinho mais, um pouquinho menos na mesclagem da camada subjacente que a gente tinha feito na camada anterior ali, ó. Porque agora é diferente, né? É outra imagem, pode ser que fique melhor acrescentar um pouquinho mais de efeito ou um pouquinho menos. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais suave, ó. Mudar as cores também, né? Claro, as camadas aqui de baixo, ó. Selecionar outras cores. Selecionei as 3 camadas, aqui em cor, vou pegar aqui um magenta, para ficar bacana. Ó, o F052-7B ficou da hora. Obviamente esses óriozinhos aqui, seleciona a camada. Como que você selecionou rápido assim, Alisson? Nem foi na barra no painel de camadas. Pressionei Ctrl, vim aqui, ó, e selecionei rapidamente. Delete, para deletar os dois. E vou, obviamente, colocar aqui um moranguinho, né, para fazer mais sentido na nossa arte. Clico no botão direito do mouse, abrir com. Eu achei esses moranguinhos em PNG na internet, no Google mesmo. Lá tinha um site que disponibilizava PNG gratuitamente, que inclusive é um dos sites que eu mencionei nas aulas de introdução aqui do nosso curso. Ferramenta de seleção de letreiro mesmo. Vou selecionar esse primeiro aqui, dar um Ctrl C. Voltando lá, Ctrl V para colar. Ctrl T e diminuindo proporcionalmente. Vamos colocar aqui no cantinho. Show! E vamos fazer do outro lado também, só que com um modelo diferente. Pode ser esse de baixo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Posicionar mais ou menos do mesmo tamanho do outro morango, só que lá do outro lado. Só tá um cantinho estranho aqui. Vamos pegar então uma borracha e vamos apagar isso, que vai ficar feio. Aí, legal. E agora você pode mudar a cor do fundo. Essa forma aqui, ó. Então, seleciona ela, clica aqui nas formas, vem em preenchimento, mais cores. Eu vou selecionar um magenta, ou próximo aqui da forma, ó. Trazer um pouquinho mais para cima, para ver se fica legal. Que você pode ir encontrando uma cor que fique boa. Acho que tá muito forte, né? Ou também fica legal, fica bonito, fica bem intenso. Mas eu quero deixar algo um pouquinho mais pastel, assim, ó. Ou a gente pode pegar esse magenta de colocar de fundo, de deixar um pouquinho mais suave, ó. E daí o texto deixa um pouco mais intenso. Acho que vai ficar mais interessante, né? Todos os textos aqui de baixo modifica. Mas você veja como que é só a modificação de cor e tal. Você pode usar o mesmo template. Ó, deixar um pouquinho mais intenso. Ah, ficou bacana, né? Eu curti. E você pode deixar a forma desse jeito ou mandar a forma lá pra cima, ó, dando um Ctrl T aqui. Virar, clicar com o botão direito do mouse, virar horizontalmente. Pode deixar na diagonal desse sentido também, ou até verticalmente, ó, deixar na parte de cima. Ó. É possível. Posiciona, ajusta da maneira que você preferir. Lembra sempre de salvar no Ctrl Shift S em PNG aí para fazer a sua postagem no Instagram, no Facebook, na rede social que você for utilizar para o seu cliente.